O tema de hoje é uma pergunta. Quem é você depois do expediente? Vamos refletir sobre isso? Aqui o professor Elvis acabou de entrar, deixa eu já falar com ele. Estamos transmitindo hoje novamente também através do Facebook, aqui do Instagram. Então, vamos lá, minha gente. O professor Elvis entrou. Boa noite, Elvis. Tudo bem, meu irmão? Boa noite, Lázaro. Deus abençoe. Uma semana aí sem acontecer, mas agora voltamos com tudo. Voltamos. Eu estava com saudade já, viu? Também, É também. que 25, essa é a live de número 25, né? Vou até marcar aqui para você fixar o comentário. Live 25. Então é bodas de prata, é? Como ela já é a live de número 25, é claro, por exemplo, que a gente vai adquirindo hábitos, né? E um dos hábitos já é esperar a quinta-feira para esse nosso bate-papo informal, para Verdade, esse bate-papo onde nós temos tido a oportunidade de compartilhar as nossas experiências de trabalho como homens, de negócios, como profissionais, e isso tem ajudado a vida de tantas pessoas. É justamente o testemunho dos irmãos que nos motivam a estar aqui toda quinta-feira para trazer uma palavra, para trazer, às vezes, um conhecimento, agregar Uhum. conteúdo na vida dos irmãos. Não é isso, professor Elvis? É isso mesmo, já faz parte da rotina, não só nossa, graças a Deus, mas também das pessoas que estão com a gente. E eu acho que esse é um grande desejo nosso, né? Formar essa comunidade, uma comunidade de profissionais cristãos, católicos, e mais do que isso, também uma rede, né, que se ajuda, que de repente faz aí parcerias de negócios, parcerias na vida espiritual, mas também na dimensão profissional, por que não? Né? Nós sonhamos alto, o Holy Work realmente ele nos leva a pensar grande, então além de fazer comunidade, fazer essa rede de pessoas que se conhecem e se juntam. Aproveito, Lázaro, para dar aqui as boas-vindas para o Zé Carlos, é um exemplo dessa rede conosco, né? Ele é um designer muito fera nessa parte de design de mídia social, ele é social media, podemos dizer assim, Olha nome só. chique. Fez aí, foi ele que fez a nossa identidade visual Então, eu, dessa do Holy Work, eu, que, foi ele que eu fez. queria começar a nossa partilha hoje justamente sobre isso. Normalmente, Opa, nós deixamos as notícias, as informações para o final da nossa live. é E aí o que verdade. acaba acontecendo é que a gente vai se envolvendo no nosso bate-papo, na nossa Concordo. conversa, e acaba que a gente nem consegue dar os recados, as É, notícias de forma adequada. E nós então queríamos partilhar um pouco com vocês sobre essa nossa identidade visual do projeto Holywork. Então, Elvis, você pode partilhar um pouquinho conosco? vamos lá. Ai, deixa eu abrir aqui que eu tava. Gente, não faça isso que eu fiz. Não esteja despreparado. Eu não abri aqui a imagem, estou aqui abrindo para fazer minha cola. Gente, a gente estava, Lázaro e eu, conversando, né, sobre o projeto Hollywood, nossos próximos passos, enfim. E aí uma ideia que nos veio foi, assim, dar margem para muita coisa, né? A gente está aí transcrevendo o livro muito lentamente. Essa semana eu confesso que não consegui pegar por outras demandas que vieram, né, gravando as pregações para o ENF. Pensamos em fazer curso, enfim, até mesmo evento presencial. E aí, com tudo isso que a gente sente que o senhor está nos conduzindo, nós precisamos dar uma cara, né, uma identidade para esse projeto Holyworking. Um primeiro passo singelo foi criar um perfil no Instagram. Holyworking, muito fácil, só você procurar. Se não está lá conosco, por favor, se inscreva. Aliás, siga lá a gente no perfil, divulga. Holyworking está lá. E aí uma outra com esse perfil criado é dar uma identidade visual. E aí tivemos a graça de ter esse salutar encontro com o nosso irmão Zé Carlos, que é um irmão engajado em comunidade, na Boa Semente, aqui no Ceará, e ele fez esse perfil que remete à Trindade, é quase como que uma hélice, né, de três pás, a ideia de movimento, do fluir, o sopro do Espírito, né, que está sempre em movimento, e porque são três partes, dá uma ideia de Trindade e também a nossa proposta, que é o desenvolvimento pessoal, profissional e espiritual. Essas três dimensões que o Holyoke ele quer formar também tem assim simbolizado na Trindade Santa. Eu acho que mais ou menos essa é a ideia. Eu gostei muito. Eu acho que o Zé Carlos conseguiu trazer aquilo que nós temos falado já em todas essas nossas lives. Então, conseguiu trazer
nessa nossa logo, né, nessa marca, vamos dizer assim, esse conteúdo que nós queremos tratar com os irmãos. Eu não sei se os irmãos que estão nos acompanhando aqui, estão conosco aqui a Laís, está conosco aqui eu acho que é Marlinho, a Manuzita, é minha neta, inclusive, viu, Elvis? Ah, por isso que ela entrou aqui. Lindo, lindo, lindo. Está aqui a Ivana conosco. Então, são alguns irmãos que já estão chegando para a nossa live de hoje. E eu queria convidar vocês a enviar aí o convite para outros irmãos para participarem conosco. Bom, pergunta aqui para os irmãos do Instagram e também para os irmãos do Facebook. Vocês viram a nossa logomarca? O que vocês acharam? Dá a sua opinião para nós, porque isso é muito relevante. Inclusive, para a divulgação dessa nossa live de hoje, nós já colocamos nesse novo padrão visual que nós queremos aqui implantar, né? Acabou de chegar a Samara, exato, então quero cumprimentá-la aqui. Samara é esposa do São Carlos, ela é psicóloga, fera também. Aproveita, siga aí eles também, que tem muito conteúdo bacana lá no Instagram deles. Chegou aqui também Brinquedos Lúdicos. Fala seu nome para nós, para que nós possamos aqui partilhar com você. Elvis, sobre o nosso livro, como é que tá? Que capítulos você já conseguiu escrever? Exato. Essa semana deu uma parada, viu, gente? Confesso mesmo, porque estava até falando com o Lázaro antes de entrarmos. Eu estou com algumas pregações para enviar para o ENF, já, olha só a antecipação, que legal, né? O ENF vai ser no fim de janeiro do ano que vem, mas já estão trabalhando nas palestras, que vai ser online. Então as palestras vão ser gravadas. E aí eu tenho aqui alguns convites. E aí estou essa semana gravando, então tive que me dedicar a estudar, a orar, a escrever, preparar roteiro, né? Quem é da pregação, formação, sabe o tanto que demanda, o tanto que demanda, ainda mais com o peso do ENF, enfim, dá um... Não dizer que é assim, tem um sabor diferente, né? Então você tem um olhar diferente. Então eu só me foquei em preparar para as formações, dei um pouquinho de lado no livro, mas assim que eu acabar de gravar e mandar os arquivos, aí eu retomo a nossa escrita. Muito bem. Mas, Elvis, assim, a gente partilhou um pouco sobre como é que está sendo feito o processo de escrita. Inclusive, você fez uma chamada para mostrar como é que é a vida de um escritor católico. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Como é que tem sido isso para você? Isso aí foi até uma outra enquete que eu fiz, porque, olha só, assim, às vezes a nossa cabeça fica fervilhando e todo o tempo de Deus vai sendo a realização, né? A gente pensa muita coisa e Deus vai dando tempo. Então, junto com o Holy Walking, a transcrição do livro e tudo mais, veio uma ideia, né? De mostrar os bastidores, de escrever, né? Como é que é o dia a dia, a produção. Tem dia que você está lá no ápice, outro dia está menos. Mas é levar como um ofício mesmo, né? É um trabalho. Tem gente que fica esperando que escrever é só uma inspiração, né? Eu vou aqui me sentar e esperar ver a inspiração. Seja a inspiração romântica, né, que a gente ouve falar dos escritores, ou mesmo a inspiração do espírito. Mas também tem um caráter, e talvez eu diria muito grande, de trabalho como se fosse um expediente. Né? Claro que um livro, né, na nossa linha cristã, a gente coloca sempre em oração. Mas você tem que dedicar como um trabalho. Hoje eu vou tirar meia hora para escrever. Vou tirar uma hora para escrever. Ou então eu vou tirar aqui 2 horas para ler o material e depois escrever alguma coisa ou fazer notas. No outro dia das notas, eu vou agora escrever. No outro dia, eu vou revisar e melhorar o texto. E aí, gente, é uma atividade muito gostosa, mas ao mesmo tempo custa, porque, né, o Lázaro também é muito autoexigente e eu acho que ele tem esse mesmo mal. A gente escreve um texto, acha que fica bom, só que daqui a pouco você ouve falar de um livro. Você vê um conteúdo da internet, uma palestra, e puxa, isso cabe mais um pouquinho lá. Aí você fica sempre complementando e o livro nunca acaba. Eu, por exemplo, estou escrevendo há algum tempo e não consigo parar. Pois é. Cada vez que eu tento fazer uma revisão, retomar, eu falo assim, cabe mais coisa mesmo, e aí a gente não consegue. Eu acho que talvez... Gente, eu prometi pegar esse livro tem meses, eu só cobrando como analisando até hoje, que ele fica sempre botando mais coisas. Muito bem. Elvis, eu queria partilhar um texto da palavra que me veio como inspiração para essa nossa noite de hoje. O texto está na segunda carta de Coríntios, no capítulo 1, no versículo número 3. E eu queria partilhar com os irmãos. 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo número 3. Eu vou ler na
tradução da Bíblia de Jerusalém. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, Deus de toda consolação. Ele nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar os que estão em qualquer tribulação, mediante a consolação que nós mesmos recebemos de Deus. É tão interessante nesse texto porque a palavra consolação, ela aparece várias vezes. Então, primeiro, aqui a palavra de Deus, ela chama Deus de o Deus da consolação. E, Elvis, isso é maravilhoso. Um Deus que nos consola em todas as nossas tribulações é o que nos diz aqui a palavra de Deus. Agora, é interessante compreendermos que ele nos consola não é somente para que nós vivamos a experiência do amor de Deus como alguém que experimenta algo que é gostoso, um doce e saboroso. Mas ele nos consola para que, uma vez consolados, nós possamos ser instrumentos de consolação na vida dos irmãos. Eu não sei se é essa visão que você, como teólogo e filósofo, tem desse texto. Queria até que você partilhasse um pouco qual que é a sua visão a respeito. Na hora que você lê o texto, né, receber a consolação para consolar, imediatamente me veio o Papa Francisco, né? Quem acompanha os seus textos, suas falas, um pouco do seu pensamento, você vê que ele adora inventar umas palavras novas, né? Uns neologismos aí. E uma das que eu gosto muito, ele fala que é misericordiar, né? Ele pega a misericórdia, que é um substantivo, e transforma ela num verbo, numa ação. Ele diz assim, logo no começo do pontificado, ele escreveu muito sobre a misericórdia, o ano da misericórdia, então ele fala, aquele que é misericordiado, misericordia. Isso é muito interessante, né? A experiência de ser consolado também nos leva a consolar. Aquilo que eu recebo, eu transmito para os outros. É mais ou menos um pouco do que a gente já falou em outra live, né? Aqueles que enxergam o que fazem com a luz, né? Nós que temos o conhecimento, transmitir o conhecimento, que temos alguma condição, praticar a caridade, né? Quem tem estudo, quem tem, enfim, saberes, talentos, compartilhar esses talentos. Então, essa ideia de partilha, de compartilhar, está muito embutida nisso. Além do consolo, né? Aquilo que eu recebo como dom, como talento, eu também preciso externar, transmitir para os outros. E eu penso que isso, Elvis, ele está de encontro àquilo que é o nosso pensamento enquanto projeto Holy Work. Porque o nosso desejo é o quê? O conhecimento que nós estamos adquirindo através da experiência, através da experiência profissional de cada um de nós, através do estudo, o nosso desejo, nós que recebemos isso, é colocar à disposição da comunidade e também à disposição dos irmãos. É isso que é um sonho do nosso coração. Mas hoje, Elvis, o tema da noite, ele é uma pergunta. Quem é você depois do expediente? E eu penso que é muito propícia essa reflexão para esse tempo que nós estamos vivendo, né? Esse tempo que nós tivemos esse período agora, graças a Deus, já estamos saindo desse processo de reclusão, a vida já começa a retomar no expediente de trabalho de cada um de nós. Nós vivemos primeiro um período que foi bem desgastante, eu mesmo vi vários colegas de trabalho serem demitidos, eu vi, por exemplo, mães de família, pais de família perderem o trabalho, e a gente percebe essa necessidade, Alves, de que esse tempo de reclusão, que ele tenha sido também um período de reflexão pessoal. Boa. E aí, essa pergunta hoje que eu queria partilhar é justamente sobre essa realidade da reflexão que nós precisamos fazer. Por quê? Porque, Alves, o pensamento que eu tenho é que durante o período de expediente, na vida corporativa, cada um de nós
nos preparamos. Algumas pessoas passaram anos em uma faculdade para colocar em prática o conhecimento que adquiriram agora no âmbito da vida profissional. E o que eu tenho observado, Elvis, é que no ambiente corporativo nós somos um tanto que polidos. Nós somos polidos na forma com que falamos. Nós somos polidos na forma que atendemos ao público, aquelas pessoas que lidam diretamente com o público. Nós somos polidos na forma com que relacionamos-nos com as pessoas que estão à nossa volta. Agora, minha gente, se nós conseguimos ser diferentes no período de expediente ou no ambiente corporativo, essa pergunta vem de encontro a uma necessidade de que a palavra de Deus, essa palavra que nós amamos, ela precisa atingir toda a nossa vida. De modo que nós sejamos tão bons no âmbito familiar, pessoal, no âmbito dos relacionamentos, assim como tentamos ser melhores a cada dia no âmbito profissional. Então, Elvis, é por esse caminho que vai a nossa conversa hoje. E eu faço essa pergunta para você. Quem é você depois do expediente? Tem gente... Bom, eu me respondo, né, de várias formas, de acordo com os dias, né? Tem dias que, meu rapaz, hoje eu não estou valendo nada. E tem dias que o dia acaba, né? Puxa, hoje eu fiz muita coisa, ajudei muita gente. Então, nós somos esse mosaico de pessoas, né? Esse mosaico. Mas o importante é realmente saber o nosso eixo, a nossa essência. Porque, como você falou muito bem, a gente está lá o dia inteiro, atendendo com polidez, faz planejamento, né? Tudo organizadinho. Mas aí vem para casa, aí o que eu sei de planejamento, o que eu sei de marketing, o que eu sei de finanças, parece que eu não põe em prática. A minha vida financeira virou uma bagunça, eu não planejo a minha carreira, eu não me organizo, eu não sei me comunicar, eu não faço um marketing pessoal, né? Parece que eu sei tudo no trabalho e aí vem para casa ou no dia a dia, no cotidiano, a gente não sabe. Aquele clássico exemplo, né? Eu até botei nos meus stories, um médico cardiologista que fuma, já vi isso. Professor de educação física, sedentário, gordo, né? Gestor financeiro, com nome no SPC. Então, olha a contradição. Isso se você não for para a área espiritual, enfim, tantos outros âmbitos. Então, Elvis, aqui nós entramos então dentro daquele ditado popular. Em casa de ferreiro, exato, o espeto espeto acaba sendo de pau. Então, minha gente, aqui essa nossa conversa, ela atinge vários âmbitos da nossa vida. Se eu consigo, e aqui que eu queria partilhar, sabe, Elvis? Se nós conseguimos dar o melhor do nosso comportamento, do nosso conhecimento, da forma com que relacionamos dentro do ambiente corporativo, por que muitas vezes dentro de casa a gente não consegue reagir da mesma maneira? O que está faltando, Elvis? Rapaz, essa pergunta de $1 milhão, viu? Mas a gente se enxergar, a gente tem uma cabeça, sei lá, não sei se é a nossa cultura moderna, né, que é tudo encaixotado, mecanicista, né, cartesiana, enfim, estava procurando essa palavra, cartesiana, parece que assim, eu faço minha vida em caixas, então agora eu ativo o modo profissional, agora eu ativo o modo hora do almoço, agora eu ativo o profissional da tarde, porque é diferente, né? Você tem o profissional da manhã e o profissional da tarde, que tá meia boca, meio cansado, depois do almoço, né, empanturrado, só esperando da hora lá de contar o relógio, né? Aí eu ativo agora o modo 6 horas, o modo no trânsito, que vira um bicho, eu ativo o modo casa, o modo... Então, enfim, a gente vai ativando vários modos e parece que esses vários eus não se conectam. Então, muitas vezes eu já experimentei várias vezes como é que eu era gerente financeiro, trabalhava com finanças, né, gerente de contas a pagar, mas não sabia lidar com as minhas planilhas. Tinha preguiça de fazer a minha planilha de finança pessoal. Opa, alguma coisa não está batendo. Isso para dar um exemplo. É porque eu só virava as chaves
sem perceber que eu estou nesse todo. Eu acho que isso aí pode ser uma resposta. Tá, mas então, por exemplo, você trabalha hoje na área financeira, certo? Não, hoje Hoje não, migrei total, estou na área de educação corporativa, né? corporativa, Educação mas corporativa. já trabalhou na área É, financeira. já. E aí, por exemplo, olha o que você disse, você usou uma expressão que muitas vezes nós temos preguiça de usar o conhecimento que nós temos dentro de uma outra área da nossa vida. E assim, Elvis, se dá certo dentro da área corporativa, por que é que a gente não usa também na vida pessoal? A Laís está dizendo aqui, olha só, que falta o espírito. Que quando a gente volta para casa, a gente volta a ser o bicho. É verdade, né? Quero cumprimentar aqui também a Elaine, que chegou aqui para partilhar conosco, o Jonas, que está aqui, a Nina. Então, algumas pessoas que já estão chegando aqui conosco. Está aqui também Carvalho presente, deve ser alguma empresa. Então, vários irmãos que É estão aqui interessante, Lázaro, nessa partilha que o nosso conosco. perfil tem atraído cada vez mais também perfis corporativos. Isso é muito É legal. verdade. É verdade. Elvis, então assim, são várias nuances que essa pergunta pode nos ajudar a Uhum, responder. Mas eu penso que o fundamental disso tudo é que precisa haver, você usou uma palavra aí, né, que muitas vezes a gente é cartesiano simplesmente, né? E como é que essa motivação que nos leva a sermos polidos, aqui eu estou usando só um exemplo, mas que nos leva a uhum. agirmos com alta performance. É até impressionante isso, Isso. porque às vezes a gente está no pico da performance de manhã e aí a gente vai perdendo esse dinamismo durante o dia. É claro que você ficar energizado o dia todo é algo que é muito complicado na vida profissional. Você manter o nível, sabe por quê? Hoje mesmo, foram várias reuniões que eu tive, né? Então, começa o meu expediente, tem algumas tarefas para cumprir. Depois eu tive uma reunião com a minha gerente regional. No final do dia eu já sabia que eu tinha uma reunião com o meu diretor comercial, mais a gerente regional, uma série de projetos para dar conta, coisas para entregar, contatos para fazer. E aí chega no final do Uhum. dia, realmente a gente já vai. A gente está cansado. Isso acontece. No entanto, o como eu reajo fora do expediente. Eu acho que nós vamos fazer uma análise de vida. Por que, Elvis? Porque nós Boa, boa. precisamos, é uma análise de vida mesmo que nós precisamos fazer. Isso mesmo. Porque a mesma competência que nós temos no âmbito profissional, lá durante o meu expediente, eu preciso ter nos meus estudos, nos meus relacionamentos e, é claro, na minha vida espiritual. Perfeito, perfeito. Eu fico pensando, por exemplo, na educação, né? A gente que trabalha com desenvolvimento pessoal, o pessoal pergunta, ah, você é coach e tal? Não, não sou, não sou, né? Mas a gente trabalha nessa linha de desenvolvimento pessoal. Aí eu tenho uma filha pequena, como é que eu vou aplicar isso para ela, né? Porque o pai, de alguma forma, os pais, somos também treinadores, né? Você está com o seu filho, treinando ele, formando, forjando para ser uma pessoa cada vez melhor, no âmbito espiritual, moral, na cidadania. Então você está aqui também desenvolvendo habilidades. Então cada encontro, cada brincadeira, cada momento é uma hora também de você ensinar, né? De você ser fazer uma mentoria. Aí você tem pego esses insights, né? O que estão se falando sobre alta performance e tal, o que eu posso incutir na pequena. Aí esses dias foi o jogar xadrez. Rapaz, ela tá amando, Eu né? vi. E tá assim, eu tô até preocupado porque ela só quer jogar xadrez agora, viu? Ô Elvis, isso é interessante. E faz parte desse A processo. cabeça fica assim a O mil. quem é você depois do expediente? Uma das coisas que todos nós somos, ou a gente é pai, ou você é mãe, ou você é marido, ou você é esposa. Isso faz parte do todo do nosso ser. E com a mesma energia que eu aplico dentro da minha empresa, ou dentro da minha equipe, essa mesma Uhum. energia eu preciso aplicar nos demais lugares. O que acaba acontecendo, e a gente vê isso com muita frequência, é que, por exemplo, um pai se dedicou, teve um dia de alta performance. Quando ele chega em casa, o que ele faz? Desmonta no sofá Sofá.
e não tem energia para cuidar das outras coisas. Você falou algo interessante sobre essa questão aí da educação familiar. Eu penso que os pais, Elvis, eles precisam cuidar de um aspecto importante, que é gerar memórias significativas na vida dos filhos. E para gerar memória significativa, outro dia você me posta um vídeo aí onde você estava jogando futebol com a Helena, né? Ah, sim. E Bateu saudade? para mim isso já não dá mais. E Elvis, assim, como é que você consegue ter energia para fazer tudo isso? Pois é, e lembra das chaves, né? É tentar fazer esses ajustes. Não tem receita, segredo, mas é tentar estar presente em cada momento, né? E é interessante porque você vê esse processo, né? Você falou da... Ah, peguei o gancho. Você falou da memória, né? Isso. A memória que vai sendo forjada. Na infância, eu acho que a partir de 4, 5 anos que ela vai ter uma memória mais solidificada. Ou seja, tudo que ela já fez antes, em geral, a criança esquece. Pode ser ruim por um lado, de pensar ela viajou, a Helena, a primeira viagem dela foi com 1 ano, né? A gente viajou, ela já não lembra. Mas, digamos, um castigo ou um medo, uma queda, né? Ela quebrou a perna com 2 anos, já não lembra também. Agora, de 4, 5 para frente, aí tem que ter cuidado, porque são as memórias que ficam. Então, as experiências de lazer, de viagem, de afeto, fica, mas também as traumáticas, né? Então, para trás, passa rápido. Não lembra da coleguinha da escola que mudou, né? O acidente que teve com 2 anos, enfim. Mas as memórias vão ficando 4, 5 anos, 6 anos para frente, já vai ficando. Então, a vida adolescente, adulta, vai ser formada dessas memórias. Então, que memórias estamos incutindo? Tem um texto muito legal do Gabriel Garcia Marques, que é um escritor colombiano, que ele diz isso, né? Eu sou as minhas memórias, né? No fundo é isso, a nossa memória. Aí ele, uma pessoa com algum problema, né, da idade, a velhice, que vai esquecendo, é como se a vida fosse esvaindo, né? Porque a nossa vida é o nosso conjunto de memórias. Então, quanto mais memórias puder incutir para lembrar, olha, isso aqui foi meu pai que me ensinou, ah, aqui foi viagem que eu tive com a minha família, ah, isso aqui, na vida adulta ela vai lembrar de valores, de brincadeira, de experiências, de cheiros. E esse perfil a gente consegue transferir também na nossa vida, Uhum, né? uhum. Então, aqui nós tratamos de um aspecto. Fora do expediente, quem é o Elvis? O Elvis é pai. Fora do expediente, quem é o Lázaro ou o Elvis? Nós somos. Avô já, hein? Já sou avô, você acredita? É interessante isso, né? Inclusive, por exemplo, os meus netos, eles são criaturas amáveis, sabe? Não são muito bonzinhos. E não sabem nem fazer bagunça, Elvis. Então, eu falo para a mãe deles que algumas vezes, quando eu saio para levar para um parque, para fazer alguma coisa, eu tenho que ensinar os meninos a fazer arte. Porque eles são muito quietinhos, são muito bonzinhos, sabe? Então, Legal. hoje eu estou nesse aspecto, eu sou um avô já, né? Agora, na nossa vida, meus irmãos, é isso que nós precisamos trazer para nós. Essa capacidade de sermos consolados por Deus, e aqui que está a chave hoje disso que eu quero fazer de partilha. Nós recebemos isso em nossa vida. A experiência que nós fizemos do amor de Deus, ela é uma experiência tamanha, e aqui está, por exemplo, Elvis, a maravilhosa graça de Deus sobre a nossa vida. Porque assim, uma pergunta que eu sempre me faço, Elvis, é quem seria eu se não fosse Deus na minha vida? É esse amor Só que... lembro daquela música do Padre Alessandro, nada, nada, nada. Essa é boa. Ô Elvis, então se não fosse essa experiência transformadora, e cada um de nós sabe de onde Deus nos resgatou, ou Uhum, aquilo que exato. nós poderíamos ter sido ou não ter sido, se não fosse essa experiência poderosa de um Deus que nos consolou um dia. Quando a gente pensa que Deus, na sua infinita sabedoria, no seu amor infinito, ele preparou um jeito, um lugar
para se encontrar com cada um de nós. Nós somos consolados por Ele. Ele nos ajudou, talvez, no momento de tribulação. Talvez hoje, Elvis, essa nossa partilha aqui que está nesse âmbito profissional, mas quantos irmãos que estão aqui nos ouvindo, partilhando conosco nessa noite, encontraram Deus em um momento difícil na sua vida? Então, nós fomos por Ele consolados. E esse amor de Deus em nossa vida, Ele nos faz transbordar de tal maneira que Ele nos capacita para sermos um sinal da presença de Deus na vida de todas as pessoas que nós tocamos. E Elvis, esse é o maior desejo do meu coração. O desejo de que cada pessoa que passar sobre a minha vida, que eu consiga tocar a vida dessa pessoa positivamente. Hoje eu fiz 2 entrevistas. Falei só sobre vida profissional. Eu preciso contratar mais um colaborador lá. Mas o meu sonho é que mesmo numa conversa... Gente, manda o currículo pro Lázaro. Pode mandar. Mesmo que numa conversa informal, Elvis, que a gente consiga, por exemplo, tocar positivamente a vida das pessoas para que elas sejam pessoas melhores depois de terem, talvez, tido a oportunidade de ver a face de Deus estampada na nossa. É o jeito como você, sei lá, às vezes a hora que você chega numa sala, né? Um sorriso, um cumprimento, um olhar no olho. É incrível. Se você observar nas relações sociais, de trabalho, as pessoas quase não se olham no olho, sabe? Fala olhando para baixo, olhando para o tempo, para o relógio, cada um em si mesmado ou desconfiado do outro. E aí quando chega alguém que tem simpatia, né, que olha no olho, que considera o outro que está ali como dignidade, né, como filho e filha de Deus, você nem precisa falar o nome Jesus, mas o jeito que você trata é diferente, né? Quando você chega no ambiente, você percebe que aquilo muda. Pode prestar atenção. As relações são frias, são distantes, né, no nosso cotidiano corporativo. Se chega alguém com esses valores do Evangelho, muda o ambiente, sabe? Muda a temperatura, diria até. Porque você olha diferente, você fala diferente, você negocia diferente. E você entrevista as pessoas diferentes. Ah, com certeza. Elvis, olha só isso que fantástico, né? Então, veja bem. A pergunta é, quem sou eu fora do expediente? Por quê? Porque o meu expediente de trabalho vai influenciar em quem eu estou sendo em casa. Boa. Quem eu estou sendo no expediente em casa vai influenciar quem eu sou na vida espiritual. E as outras 2 coisas influenciarão como será o meu dia de expediente. Então, minha gente... Lázaro, repete. Gente, anota essa aí, repete aí, Lázaro. Muito bom isso aí, muito bom. É essa visão, por exemplo, do Holy Working, né? Os 3 aspectos Isso. da nossa vida estão entrelaçados. É um ciclo. Boa. Então, é importante nós termos essa compreensão. Por quê? Se você deseja ser um profissional de alta performance, conforme nós estamos falando, e alta performance é a capacidade de entregar mais do que o combinado. É isso que nós queremos ser. No entanto, para fazer isso, tem alguns passos antes. A gente precisa viver bem a nossa espiritualidade. A gente precisa viver bem dentro da nossa casa, porque você vai chegar no teu trabalho com um gás muito mais renovado. Elvis, o meu dia rende, por exemplo, quando eu consigo levantar às 5 da manhã. Por quê? Porque ontem, por exemplo, eu fiz a leitura da carta aos Coríntios. Né? Eu estou quase acabando. A minha meta nesse ano é ler a Bíblia toda. Então está faltando 6 livros para a conclusão. Então ontem eu li a 1 de Coríntios, comecei a 2 de Coríntios hoje, né? Quero terminar ela hoje. Então qual a visão? Se eu vivo bem a minha espiritualidade, e aí, por exemplo, quando a gente vai falar sobre qualquer pessoa que trata de desenvolvimento pessoal, alguns vão falar de um momento de meditação, de um momento onde você se encontra consigo mesmo, mas para nós cristãos
é um momento onde você está diante da presença de Deus. É um momento onde você pode apresentar a Ele as suas tribulações, por quê? Porque Ele nos consola em nossas tribulações. Então, na medida, como eu estava dizendo, quando eu vivo isso, eu levanto no meu horário certo, eu faço a leitura bíblica da forma correta. A gente não faz as coisas... Porque a pior coisa é acordar atrasado, atropelado, né? Agora, quando você consegue fazer isso tudo de forma organizada, o dia, quando você chega no teu trabalho, o rendimento é completamente outro. E aí você pode ter vivido um dia cheio. Hoje, por exemplo, foi um dia cheio para mim. Mas eu não cheguei em casa irritado, muito pelo contrário, né? É um dia cansativo? Claro que foi. Descontando, Não né? desconta em ninguém. Sabe por quê? Porque todas as áreas da nossa vida estão indo de encontro com aquilo que é a vontade de Deus. Boa. Nossa, perfeito, perfeito. E é interessante que você falou num ponto aqui que me mexeu muito. A gente, enquanto cristão católico, descobrimos um segredo que tínhamos, né, eu vou dizer tínhamos no passado, porque quem está aqui no Holyoke já venceu muitos bloqueios, já está aqui destravado para muita coisa. Tínhamos muito medo de usar esse nosso tesouro, né, a vida espiritual, ser cristão, ser católico, no nosso cotidiano, como se fosse uma coisa reservada, e no trabalho eu não posso tocar, né, nem viver nada disso. E aí a gente deixou que outras pessoas tomassem a dianteira. Se você for para qualquer treinamento de coach, né, desenvolvimento profissional, é praticamente uma pregação religiosa, sem falar em religião, em Deus, mas eles falam da importância da espiritualidade, né, de valores, de mística, de interiorização, para você performar bem no trabalho. E aí a gente acabou dando margem para que eles falassem de Deus, sem falar de Deus, né, uma coisa meio etérea, mas dando a importância da espiritualidade. E acaba ficando uma espiritualidade amorfa, sabe? Sem impessoal, uma coisa. E a gente que tem alguém, uma pessoa, ficou quietinho, sabe? Aquela fé muito discreta, e o cara vem com treinamento, milhares de reais, para falar, busque, né, o que é superior a você. Né? Busque a divindade. A gente vai de graça todo domingo na missa. 0800. Eu não estou desqualificando, né, o treinamento em coach, mas só para você ver o quão disparate isso é. A gente perdeu a raiz cristã, de algum sentido, e paga milhares de reais para ouvir o que aquilo a gente ouve todo domingo, ou toda semana no grupo, enfim. Só para ver o quanto isso é meu louco. É mais ou menos como esses dias eu falei um pouco sobre gratidão, né? Tá uma moda de falar gratidão e não diz mais obrigado. Quando eu digo muito obrigado, eu estou direcionando meu agradecimento a você, a pessoa, ou a Deus, né? Tem um objeto, um ser a quem eu direciono. Quando eu falo só, você me faz o favor, eu digo gratidão, o que eu estou fazendo? Eu estou não personalizando, é para o universo, ou seja, é para todo mundo e é para ninguém. É mais ou menos essa espiritualidade desses treinamentos, né? Eu tenho um Deus que é pessoa, eu tenho alguém com quem me relacionar e me dá força para o meu dia a dia no trabalho, mas eu acabo indo para esses treinamentos que falam dessa interiorização, mas para uma coisa amorfa, sabe? Etérea. Então a gente precisa pessoalizar. Nosso Deus é pessoa e ele nos ilumina em cada área, em cada região dessa. Senão eu vou ficar só nessa gratidão. Fala para ninguém e fala para todo mundo. Quando eu deixo de pessoalizar, Lázaro, é você que me fez favor. Muito obrigado, né? E não gratidão. Chegou para quem essa? Né? Bateu em quem? Chegou em quem? Para quem foi? Fantástico, Elvis, isso que você está dizendo. E dentro desse aspecto, é fundamental nós trazermos essa visão, né, Elvis, disso que você está trazendo. Por quê? Porque, minha gente, a gente costuma dar más notícias. Mas a gente... deixa eu te cortar rapidinho, por favor. Por favor, vai lá. Gente, é só comentário besta, nada a ver, mas cada vez que eu venho para a live com o Lázaro, eu não deixo de olhar para o quadro atrás de você. Dá uma inspiração, dá vontade de ser forte, olhando para esse leão. Não dá não, gente, é inspirador. Aqui no Instagram aparece o leão, né? E do lado de cá aparece, aqui no Facebook, mais o rosto de Jesus. Eu gosto muito
desse quadro. Verdade, verdade. Agora eu tô Tá reparando. vendo? Olha lá. Tô vendo agora, tô vendo agora. Eu gosto muito desse quadro. Tô vendo. Muito bonito. Eu namorei ele muito tempo e ganhei de presente das minhas filhas. Bonito. Eu ganhei de presente num dia do meu aniversário. Eu gosto muito desse quadro. Ô Elvis, eu estava dizendo a respeito dessa questão aí da gratidão, né? Como você estava dizendo. Aham. O que falta, por exemplo, para nós é o seguinte: a gente tem o hábito de dar más notícias. Uhum. Mas a partilha de elogios, por exemplo, que podem mudar o ambiente de trabalho, sermos portadores de boas notícias. Cara, muitas vezes a gente guarda as boas notícias para nós mesmos e não partilhamos com o outro. Então, isso de ser direcionado, muito bom, você fez um bom trabalho. Você vai fazer com que a pessoa se sinta como? Outro dia aconteceu algo muito interessante lá. Tem um menino que trabalha comigo no meu departamento, que ele vem atingindo uma meta em uma das unidades que a gente trabalha já há algum tempo. A gerente geral, outro dia, levou um presente para ele. Sabe? É uma forma de dizer, olha, você está cuidando da minha unidade, então muito obrigado. Cara, isso não tem preço, sabe, Elvis? Então, é importante isso, valoriza o outro. Então, Uhum. essa capacidade, olha que isso, como isso é poderoso, né? A gente falava isso desde o começo. Desde o começo. Eu recebo e eu partilho. Então precisamos ter essa visão, né? De que essa graça... Querido Padre Haroldo, sua bênção. Quem está chegando? Padre Haroldo. Padre Haroldo, Nova Jerusalém, tá na sua terra, viu? Tá morando em Vespasiano. Vespasiano. Que bênção. Ô Elvis, vamos cumprimentar aqui os irmãos. A Fernanda, a Yara está aqui conosco. A Laís está fazendo um No comentário. Facebook tem o Sival, Gilberto, Marcelo. A Laís está fazendo um comentário aqui, Elvis, que é uma situação da mídia, né? Uhum. Ela fala para todo mundo, mas não diretamente para ninguém. Ela não, né? Então não é algo Por isso a direcionado. rede social revolucionou. Gente, é incrível. Essa nossa conversa, assim, tá meio conversando sobre tudo, mas esse é o intuito mesmo. Porque você veja como função, empresa, instituição que ficou parado no tempo ou achou que não tinha concorrência e ganhou uma segurança falsa, tá levando socos e pontapés e não sabe de onde vem, né? Isso vai na política velha, na economia e também na comunicação. A grande mídia no seu conglomerado, com câmeras caríssimas, apanhando de jovens com celular, que atrai muito mais multidão, né? Porque, como ela falou, fala para todo mundo, não fala para ninguém. Eu pego um micro-influenciador, até está revolucionando. Não é um grande influência do celular. O cara que tem 5, 10 mil, ele fala direto para aquele público dele. Ele tem alguém para quem ele fala, né? A história da gratidão. Ele não fala gratidão, ele fala obrigado. Ele sabe para quem direciona. A grande mídia fala geral. Hoje eu estava falando isso. Depois do expediente, eu fui fazer um momento de oração. Uhum. A Laís estava comigo participando, inclusive. E nós falamos justamente dessa questão, dessa capacidade de influência que tem hoje as mídias sociais. Por quê? Porque as pessoas que estão conosco nas mídias sociais, elas querem ouvir a nossa voz. Isso. Então, quando essa pessoa ouve a sua voz, Elvis, você está sendo alguém que toca positivamente a vida dessas pessoas. E nesse aspecto, o que acaba acontecendo, né? Nós que estamos aqui, porque estamos agindo profissionalmente. Alguns aqui são gestores, outros donos de empresa, líderes estão aqui nessa nossa partilha de hoje. Aqui político também. Com certeza. E também nós não conseguimos dimensionar, porque as nossas lives ficam gravadas e a quantidade de pessoas que vão vê-las no futuro. E que muitas vezes são tocadas positivamente por essa nossa partilha. Por isso que nós estamos partilhando hoje. Agora, eu queria trazer aqui para nós também, Alves, porque nós... Vou aproveitar que você bebeu água. Vai lá. Você falou do negócio assim fantástico da questão do influencer, de internet. Como é importante essa questão da quem sou eu depois do expediente. Olha só, se o pessoal nos procura aqui no Instagram, também procuram ver essa coerência, né? Então, por isso que, vou procurar o Lázaro, o Elvis, porque eu sei da caminhada deles na renovação, na vida espiritual, mas também tem a vida profissional. Então, cada vez que a gente consegue mostrar esses bastidores, ou numa live,
ou no nosso cotidiano em feed, em stories, eles estão vendo essa coesão, né? Olha, o cara está lá trabalhando, está gerindo, está com sangue no olho, porque o mercado exige, muitas vezes você ser enfático, mas ele não perde a espiritualidade. Então, cada vez que a gente consegue botar isso no Instagram, né, postar, também é um pouco também mostrar quem nós somos fora do expediente, ou durante, né, ou antes, enfim. É meio um pouco fazer jus a esse título de hoje. Ô Elvis, e a esse aspecto, por exemplo, você estava dizendo algo fundamental. Quem sou eu Bem-vindo, Ivete. Atrasada, mas chegou na hora boa. Boa noite. Quem sou eu depois do expediente? Esse posicionamento, por exemplo, de cada um de nós como profissionais, como líderes, como cristãos, inclusive nas mídias sociais, é fundamental para esse tempo. Ontem eu participei do meu grupo de oração e fiz uma pregação que está gravada, inclusive, no Facebook do grupo de oração de ontem. Me preparando para a pregação, eu li um texto da carta aos Romanos, aquele texto de Romanos capítulo 8, que diz que a natureza aguarda como uma mulher que está em dores de parto a manifestação dos filhos de Deus. O Elvis, e eu penso que quando nós nos manifestamos ao mundo com toda essa dimensão que nós tratamos, no âmbito profissional, espiritual, na nossa vida pessoal, quando nós nos manifestamos como homens e mulheres que foram de fato alcançados pelo Evangelho, nós estamos aqui espalhando no mundo as sementes do verbo. Eu acho que é para isso que nós somos chamados. Então, minha gente, nós precisamos nos manifestar. Nos manifestar como profissionais, o Elvis disse, profissionais que têm sangue no olho, profissionais que estão, de fato, prontos para exercer a sua função. Não é porque a gente é cristão que nós fazemos mais ou menos, é o contrário. Nosso trabalho é um trabalho de excelência porque a verdade do Evangelho tocou o nosso coração. Então nós buscamos a excelência em todos os âmbitos da nossa vida. É isso que nós queremos ser. E se você está aqui, é porque você é um holy working e você tem esse desejo de transformar a nossa sociedade a partir de dentro dela. Porque esse é o chamado de Deus para nós enquanto cristãos leigos, né, Elvis? Nossa, eu não poderia falar melhor. É isso mesmo, gente. E assim, cada semana a gente já fica animado para esse encontro com vocês. É um bate-papo de amigos, né, como se fosse uma grande roda de conversa, e vocês participando junto, vendo, mas cada vez menos passivo, graças a Deus, interagindo, comentando, sugerindo temas, e aí essa roda de amigos vai aumentando. Esse é o nosso desejo. Então, assim, convida mais gente para estar aqui conosco, é toda quinta-feira, a partir de 9h30, aqui no Instagram, no Facebook. Nós também criamos um perfil no Instagram, Holy Working, segue lá, ajuda também essa identidade, essa iniciativa a alcançar mais pessoas. Sugiram temas para que a gente continue sendo canal, ajudando, colaborando de alguma forma, né, singelamente, cada um com a nossa capacidade, no seu crescimento e desenvolvimento. Fantástico, Elvis. Quero só frisar esse pedido que você fez. Tem um perfil novo, então, né? Não só o meu perfil ou o perfil do Elvis para divulgar aqui o projeto, mas tem o perfil agora do Holy Working no Instagram. A gente precisa fazer isso crescer. Então, vou te pedir para você divulgar, já curta o nosso perfil, segue lá, nos ajude a levar esse nosso projeto, esse nosso sonho de sermos homens e mulheres que vão impactar de forma positiva a nossa sociedade. Quanto mais gente puder ouvir essas palavras, com certeza a gente vai tocar um número ainda maior de pessoas. E importante, a sua participação ativa aqui na nossa live, ela colabora conosco. Porque nós já estamos com essa, fazendo a 25ª live. E todos os temas que foram trazidos aqui, nós falamos de várias coisas. Falamos, por exemplo... Nossa, demais. Falamos de várias habilidades, né? A gente falou de desenvolvimento pessoal, a gente deu sugestão de livros, a gente falou sobre temperamentos, de perfil comportamental.
Rapaz, propósito. essa foi uma das lives que mais a gente... Nossa, foi que mais inesquecível. tocou os corações. A gente falou sobre... Gente, 25 lives. Então, foi assunto que não Finanças, gestão acaba do mais. tempo. Nossa. Então, o que é fundamental? É que todos os temas que a gente partilhou até agora foram temas que nasceram ou de uma dúvida que as pessoas apresentaram para nós, ou de um comentário que ficou no Facebook ou no Instagram, ou mesmo no nosso grupo de Telegram, ou de algo que a gente não conseguiu explicar muito bem em uma live só. Então, a sua partilha é fundamental. De tudo isso, então, que nós partilhamos. Falamos sobre vendas também, né, Elvis? Eu acho que foram 2 ou 3 lives sobre vendas. Atendimento, Gatilhos mentais. gatilhos mentais. Essa foi ótima, nossa. Então, assim, é uma infinidade de coisas que a gente tem partilhado, colocando aquilo que Deus tem nos dado. Então, meus irmãos, na medida em que você colabora conosco, você pode fazer isso de várias formas. Agora, no Instagram, talvez seja mais fácil, você vai lá, curte, compartilha, você vai lá, apresenta a sua dúvida para nós. Isso vai fazer com que a gente se debruce sobre um tema durante a semana e apresente para vocês. Por quê? Porque o nosso sonho aqui dentro do projeto é entregar para vocês um conteúdo que seja de fato relevante, que toque a sua vida, que faça você ser melhor no âmbito espiritual, profissional e pessoal. Lázaro, eu diria assim que a fome do Holy Work ela é muito grande, né? Tanto que a gente está com a ideia de fazer livro, de programando curso. Quando isso passar, a gente quer fazer um encontro presencial, encontrar vocês, imagina só, todos nós aqui juntos, com palestra, rezando junto, workshop, enfim. E aí também uma coisa de bastidor, que eu acho que vale a pena falar, que além de tudo isso, desses temas que já tratamos aqui, gerou também algumas consultorias de empresas que têm nos procurado. Então, se você é um empreendedor, pequeno empreendedor, também a gente pode ter esse trabalho, né, de mentoria, de consultoria, ou seja, o Holy Working, ele é um bate-papo toda semana, mas também tem outros desdobramentos que cada vez mais ficam concretos. E quanto custou a consultoria, Elvis? Foi caríssimo, só de pagar. Foi muito caro. Uma pessoa milionária consegue pagar a consultoria que a gente deu. E fizemos alguns treinamentos, inclusive, né, Elvis? A pessoa, acredito que ela deve ter pagado para nós, rezando lá um pouquinho ou bastante para nós. Pelo menos um mistério, isso, né? Então, minha gente, é isso que nós queremos. Então, se você talvez tenha uma microempresa, tem alguma dúvida, e aqui tem profissionais, né? A gente tem advogados, a gente tem publicitários, eu sou contadora, a Laís é contadora, então a gente pode, de fato, te ajudar. Sometido. A gente quer nos ajudar, na verdade, né? Então é colocar a serviço aquilo que nós temos recebido. Então você tem uma dúvida? Está na hora de perguntar, boa. Nós queremos te ajudar, queremos esclarecer, queremos trazer conteúdos que vão, de fato, abençoar o seu trabalho, abençoar a sua vida. Nossa, bom demais. Como sempre, a hora voa, o negócio passa. Mesmo que o Instagram agora botou live de 4 horas, você viu? Tá. Mas também não dá, né? 4 horas é muito tempo. Aí não dá. Ainda mais começando... A gente pode fazer assim uma masterclass, né? De mais tempo, mas só se for um master, aí dá. Elvis. Um momento especial. Bom, nós estamos também aqui trabalhando a questão do curso, que eu queria partilhar com os irmãos, né? Opa, vamos lá. Minha gente... Elvis e eu estamos desenvolvendo junto com outros profissionais. Então, tem Elvis, tem alguns outros profissionais, a Laís como contadora, tem a Érica como advogada, o Alexandre como publicitário. Nós estamos desenvolvendo um conteúdo que nós queremos entregar para os irmãos. Esse conteúdo vai ajudar gestores e empresários a ter uma visão geral do negócio. Por quê? Porque eu tenho percebido... e isso, inclusive, no período que eu estava atuando como contador, que a maior parte dos empresários, eles têm o desejo de empreender, mas não têm o conhecimento, às vezes, necessário para fazê-lo. A gente partilhava outro dia, né, Elvis, que algumas vezes tem profissionais que não sabem, por exemplo, como fazer o preço de venda, ou do produto ou do serviço.
Tem gente lá que Isso. coloca uma margem, por exemplo, hoje, vamos dizer que a margem é de 30%. Então, compra o produto, põe 30% e acha que está tendo lucro. E algumas vezes, dependendo do custo da empresa, está tendo prejuízo. Então, nós queremos trazer essa proposta. Então, entregar um conteúdo onde os irmãos vão conseguir passar por todas as etapas da gestão. Então, vamos entregar conteúdo da parte técnica, e aí a gente está dando nome para isso de a técnica a serviço do Espírito. Por quê? Porque nós entendemos que é o próprio Espírito Santo que suscita no coração de um empreendedor ou de um gestor, por exemplo, um empresário. Ele encontra um nicho de mercado ou um problema, uma dor da sociedade, e quando ele traz a solução, muitas vezes ele abre um negócio para resolver uma dor que o mercado tem. Então, o que nós queremos? Nós queremos tratar a respeito disso. Tudo nasce de um propósito. Então, olha que maravilha. Nós vamos falar do propósito, exato, da inspiração do Espírito, porque ele é quem é o Criador e quem suscita, né, esse mover do Espírito que está aí na nossa logomarca. Nós queremos tratar sobre isso. Como o Espírito pode inspirar o empresário para resolver uma dor da sociedade. E aí, nós vamos tratar sobre todos os aspectos das técnicas de gestão de equipe. Então, tem uma profissional que vai falar só sobre RH. Nossa advogada vai trazer aspectos sobre a importância, aquilo que você precisa saber dentro do mundo jurídico para gerir bem a sua empresa ou sua equipe. E, no final de tudo, nós vamos entregar aí um plano de marketing para te ajudar a alavancar os seus negócios. Eu acho que vai ficar bem legal, né? O negócio é bem completo. Vai ficar bem legal. É um projeto que está sendo feito a várias mãos e que com certeza vai abençoar a vida dos irmãos. Gente, para você ver que tudo isso assim é fruto de uma conversa de dois amigos, dois irmãos e o tanto de coisa cada vez mais concretas que está chegando por aí. Então, assim, não perca. Cada quinta-feira tem coisa nova. Tudo isso que a gente vai anunciando, não é de maneira precipitada, mas é junto com vocês, estamos construindo, né, para gerar esse ânimo. Quando eu falo, estamos escrevendo, é para vocês também nos animarem. Não pare, continue escrevendo, acaba logo esse negócio que eu quero ler, né? Quando a gente fala, vamos fazer um curso, não pare, faça que eu quero fazer esse curso. Então, a cada live, vocês se animam conosco pelo testemunho que a gente recebe, mas nós também nos animamos a concretizar, dar passos firmes nessas aspirações, né, que vamos tendo, nessas inspirações que vamos tendo. E é claro que quando a gente assume compromisso público, a gente assume também uma responsabilidade de entregar aquilo que nós estamos partilhando. Minha gente, então assim, quem é você depois do expediente? Eu gostaria que durante essa semana nós fizéssemos essa reflexão. Quem sou eu depois do meu expediente de trabalho? E que essa reflexão nos ajude a trazermos de fato para dentro do nosso coração um desejo profundo de sermos homens e mulheres melhores. Paulo vai dizer... Nossa, eu acho que essa pode ser a live mais assim, introspectiva, mais reflexiva, viu? Geralmente a gente está assim, pilhado, vamos sair todo mundo agora pensando. E conforme disse Paulo, né, Elvis? Eu sei que eu ainda não atingi essa meta. Boa, boa. Mas sabendo que eu ainda não atingi, eu me atiro rumo a esse objetivo. Então, minha gente, eu sei que vocês que estão aqui conosco já são profissionais de alta performance. Mas nós queremos ser esposos de alta performance. Nós queremos ser esposas de alta performance, pais de alta performance. Nós queremos usar aquilo que nós trazemos para o mundo corporativo, para a nossa vida pessoal e espiritual. E assim, nós poderemos fazer aquilo que Paulo nos orienta. Nós iremos transformar essa sociedade que está gemendo como uma mulher em dores de parto, esperando que os filhos de Deus se manifestem. Nunca foi tão necessário como nesse tempo que se levantem homens e mulheres que de fato foram alcançados pela verdade do Evangelho. Minha gente, é hora de dar testemunho, e um testemunho coerente de que é possível viver o Evangelho na sua integralidade. Esse é o nosso maior desafio.